Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. Para você, nossos queridos telespectadores aqui no canal AgroPlus, obrigado pela sua companhia. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio para você que é de dentro, de fora da porteira e quer entender, assim como nós também. A gente está aprendendo todos os dias por aqui um pouco mais sobre o agronegócio e as informações que rondam ele aí, não é mesmo? Inclusive, eu falei isso já pensando no nosso primeiro destaque do programa de hoje, que nós conversamos ontem por aqui, que é a tributação das LCAs, que nós comentamos ontem por aqui, e voltamos a falar por isso, porque com o passar do tempo, algumas entidades vão dando o seu ponto de vista, a gente passa a entender melhor cada uma, ou cada situação, ou cada ponto a respeito deste assunto, e aí as coisas vão ficando mais claras, né? Pois bem, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, ela disse que a tributação das LCAs, né, cobrar imposto de renda sobre as LCAs, ela ameaça o financiamento ao agronegócio. Vamos tentar entender isso. Eu também, de ontem para hoje, passei a entender um pouco melhor sobre esse assunto e vamos conversar daqui a pouquinho com o seu Bianco, que vai também tentar explanar junto conosco aí essas informações. Nos destaques de hoje também, a gente vai trazer uma informação que está no site do Globo Rural, que diz que o custo para fazer pasto degradado virar soja, isso falando de todas as terras no Brasil, o custo para fazer o que tem de terra que é pasto degradado virar soja é de 480 bilhões de reais. Essa é uma estimativa e que, claro que não seria algo para acontecer da noite para o dia, mas seria um investimento de 480 bilhões, o que corresponde a um plano safra de um ano, né? Mas vamos debater sobre isso, entender se é algo a ser alcançado, o que a gente pensa e quais são as informações a respeito desse assunto. E olha que informação legal também que nós trazemos no programa de hoje. No centro-oeste brasileiro, 85% dos produtores de grãos estão dentro das normas do Manual de Crédito Rural. Isso quer dizer o quê? Que esses produtores, essas propriedades, elas não possuem impedimentos como embargos ambientais, trabalho escravo, sobreposição com terras indígenas ou quilombolas e unidades de conservação, além de possuírem baixo risco de inadimplência. Isso é ou não é, seu Bianco? Chega comigo aqui uma boa notícia para o produtor rural da região centro-oeste do país, saber que 85% da sua classe está bem vista, não é não? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Realmente 85% estão na classe ouro, vamos falar assim, né? Tem algumas pessoas, alguns produtores nisso que não estão 100% enquadrados. Porém, são alguns pormenores de pequeno efeito. Então, o agro, principalmente nessa região, ela está muito bem cuidado e muito bem adaptado a todas essas regras para se pegar um financiamento ou em tudo, no socioambiental, em toda e qualquer situação. Então, parabéns a esses produtores dessa tão valiosa região brasileira. Vamos debater sobre esses e outros assuntos. Não vamos esquecer também de fazer o convite para você. O WhatsApp está aí na tela, manda aí a sua mensagem, pega o teu celular, aponta a câmera dele aí para o QR Code e abra um bate-papo com o Agrodebate. Mande sua sugestão de pauta, mande sua opinião, seu bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está preparado para receber sua mensagem. Agora vai começar uma hora de debate agro. Vem, vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, eu confesso, vamos falar das LCAs, a gente começa falando da tributação das LCAs.
e que esse era um assunto complicado para mim, que está depois desse boom aí de informações sobre isso, né, buscando informações, estou passando a entender um pouco melhor e vamos tentar trazer essa informação também para o telespectador sobre o que seria, como que seria um impacto, esse impacto da tributação do imposto de renda sobre as LCAs. Isso porque a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, ela divulgou que a tributação dessas LCAs, elas devem ameaçar o financiamento do agronegócio. Por quê? Aí, por isso que é tão importante a gente passar a entender o que são essas LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio. Vamos resumir isso tudo? Tem aqui, ó, as LCAs, elas são um tipo de investimento, tá? Você tem aí um dinheiro e você quer aplicar em algum lugar. Ou eu vou aplicar na Bolsa de Valores, ou eu vou construir uma casa para eu vender, enfim. Você vai escolher a maneira como você aplica esse dinheiro, o que você faz com o seu dinheiro. Digamos que você queira aplicar, você queira fazer isso, o seu dinheiro render. Essas são as LCAs, ela é um tipo de investimento, de renda fixa, e que são emitidos pelas instituições financeiras. Elas são usadas para captar os recursos. A instituição financeira ela pega o seu dinheiro para que esse dinheiro vire financiamento para o setor do agronegócio. No caso da LCA, a LCI, no caso, são as letras de crédito imobiliários, né? Então a gente está falando exclusivo, que também entra nessa regra, mas nós estamos falando exclusivamente das letras de crédito do agronegócio. Então você vai lá, o Bianco, o João, o Pedro empresta o seu dinheiro, né? Faz um tipo de investimento ali para o banco para ele usar isso como financiamento para o setor, para o agronegócio. O que o governo está fazendo com essa proposição é de tirar a isenção do imposto de renda, que ela é válida até hoje, para que passe a cobrar 5% em cima disso. Então, o medo da CNA, seu Bianco, por isso que eles estão falando que vai diminuir, né? Isso afeta o financiamento ao agro, é que quem faz algum investimento, talvez com a retirada dessa isenção do imposto de renda, agora vai começar a cobrar 5%. E aí, será que continua vantajoso para mim, para investir nas LCAs? Talvez não. Então, o receio da CNA é que diminuam esses investimentos. E isso, de fato, pode ser um risco para o agronegócio. Jossan, exatamente. Não é lá um risco tão grande. Porém, cada vez vai desestimulando mais as pessoas a incentivarem o agro. Por exemplo, qualquer região brasileira que seja de agro, ela prefere, antes, ao invés de deixar seu dinheiro na poupança comum, ela aplicar nessas letras que elas são, esses recursos são destinados exclusivamente para financiar o próprio agro. Então, de repente, alguns produtores, pessoas aposentadas que têm seus recursos, que são aquela poupança exclusiva de aposentadoria, okay? Eles aplicam, sinceramente, com mais gosto, em cima desses valores, dessas letras. Por quê? Porque sempre essas pessoas se aposentaram do agro, elas gostam do agro, vieram com o agro, então isso estimula elas a deixar aquele dinheiro junto nessas letras que são as letras, entre aspas, assim, da família, ou daquele gosto sempre que o produtor rural sempre teve. Porém, com essa taxação, as pessoas, em cima desse rendimento que ela vai ter, que é o juro mensal, semestral ou anual, ou depende de quantos meses você vai aplicar a sua letra, isso será taxado em 5% de imposto de renda. Então, isso desestimula. Às vezes é melhor, então, antes de eu perder 5%, eu vou na poupança comum, que a poupança comum não iria me taxar esse 5%.
Então, são fatos que a gente vê que cada vez o agro está sendo mais taxado e isso não vai parar por aí, Jossan. O agro será muito mais taxado, anos, meses e meses após meses, você vai ver e você vai noticiar o governo tem muito sede de dinheiro, precisa muito dinheiro, gasta mais do que arrecada e ele vai ter que buscar em alguns lugares. E o agro, como o agro no Brasil está se dando bem, é produtivo, os produtores do agro fazem o dever de casa perfeitamente, automaticamente isso, aos olhos do governo, se vê que essas pessoas, esses produtores, estão ganhando muito dinheiro e aí o governo se acha dono de parte desse dinheiro. E o que é que o governo faz da sua parte? Simplesmente faz um decreto, assina lá e taxa você para ele fazer parte teoricamente, desse lucro que todos os produtores têm. Olha os dados que, de acordo com a CNA, mostram, a partir do Banco Central, segundo a CNA, a participação das LCAs, ela passou na safra 23-24, tá? Safra 23-24, vamos comparar. Ela passou de 43% do volume total dos recursos ofertados. Veja bem, olha que interessante, 43% do volume total dos recursos ofertados para 29% na safra 24-25. No entanto, na safra 24-25, segundo a entidade, a queda no volume disponível desses papéis, associada a fatores econômicos, como elevação da taxa básica de juros e a burocracias extras, comprometeu a capacidade de oferta de crédito com taxas livres e equalizadas. Esse cenário contribuiu de forma decisiva para o desempenho abaixo do operado dos programas oficiais de financiamento rural, seu Bianco. Você veja bem, isso aí são quanto? É 15% a menos de recursos que foram injetados para o setor produtivo, para o setor do agro. Isso são volumes altíssimos, são volumes que, se você injetar isso no agro, o agro vai te dar o retorno de quanto por cento a mais? Quanto mais será produzido, quanto mais será plantado, quanto mais o produtor terá vantagem de trabalhar em cima disso. Portanto, são cada vez mais fatores que o produtor rural começa a se desanimar com esses desestímulos, com essas taxações, com isso tudo que acontece com o produtor. Só que o produtor ele está calejado e ele sempre esteve à frente de todos esses problemas, e esses são alguns problemas que ele enfrenta. Para quem chega num ponto, ou não é que chega num ponto, para quem tem o pensamento de se coloca muito dinheiro ou milhões de reais na terra, sem saber o resultado, sem ter a certeza do resultado, do quanto você vai colher, do quanto você vai vender, talvez uma taxação dessas seja apenas e tão somente uma vírgula a mais. Muito bem, a CNA ela ainda fez uma sugestão aí, né? Deu algumas sugestões para o governo, recomendações, uma série de medidas para serem aplicadas para ampliar os benefícios e não ter tantos problemas, aí gerar problemas para o produtor rural, que é o que tem sido enxergado por ela, a Confederação Nacional da Agricultura, outras entidades também representativas, né, que já se manifestaram, a exemplo da FPA também, a coalizão das frentes produtivas, que representa a FPA e outras frentes parlamentares produtivas, enfim, tem uma galera que está contra aí isso e deve lutar para garantir que os direitos do produtor, que está com margens baixíssimas, ontem nós falamos por aqui, seu Bianco,
de margens baixas, inclusive, que o produtor no estado de Mato Grosso, na região centro-oeste, tem enfrentado, no Mato Piba também tem enfrentado por causa de dificuldades. Então, nada melhor do que, eu vou até parafrasear e deixar o senhor também finalizar com a tua fala que já foi feita por aqui, que tem que valorizar quem está gerando riqueza, não é mesmo? Não ficar investindo aonde não vai ter retorno nenhum. Exatamente, e você veja bem, o governo erra também na outra, porque é que no outro lado, que é a taxa Selic altíssima, né? Então, está valorizando simplesmente o capital e não aquela pessoa que está querendo produzir. Se você tem um bom capital, um dinheiro, o dinheiro vale mais do que você colocar tudo na sua terra, produzir, dar retorno, que tudo que você for produzir, ele vai dar o quê? Vai gerar trabalho para alguém, vai gerar alimento para outros, vai gerar uma infinidade de benefícios. Enquanto que você beneficiando simplesmente o capital, ou você valorizando somente o capital, esse capital vale o quê? Não vale nada, ele não produz nada, é isso que eu quero dizer, né? Então, dessa maneira, quanto mais o governo valorizar simplesmente o capital e menos o trabalho, menos o Brasil crescerá e cada vez mais teremos mais e mais dificuldades com o desenvolvimento geral de toda uma nação. Muito bem falado. Falou pouco, mas falou bonito. Seu Bianco, nosso próximo assunto, a gente já vai girando para o nosso próximo assunto, que vai ser falado daqui a pouco, no próximo bloco, inclusive. Primeiro bloco bem curtinho de hoje. A gente vai falar sobre a expansão da irrigação brasileira, que depende de algo... Sempre o financiamento está dentro dos assuntos por aqui, né? Mas dessa vez a dificuldade não está exclusivamente em linhas de financiamento. Para aumentar a irrigação no Brasil, a gente precisa de outra coisa que está bem aí na cara e que parece que já evoluiu demais, mas ainda tem que evoluir, que é a expansão e melhorias na rede elétrica. Vamos fazer um intervalo bem rápido. Daqui a pouco a gente volta falando sobre expansão da irrigação, que depende de melhorias na rede elétrica. O agrodebate dessa terça-feira, hoje é dia 10 do 6. Ui, mordi minha língua aí. 10/6. Sejam bem-vindos. Vocês que já estão conosco, né, depois desse intervalo comercial, e você que chega agora também seja muito bem-vindo. O programa ainda tem muita coisa para acontecer. Mande sua mensagem no WhatsApp que está aparecendo na tela. Participe conosco, interaja, mande sua sugestão de pauta, o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a gente começa falando do assunto que a gente vai tratar nesse bloco, o primeiro deles pelo menos, que é para que o Brasil se torne um país mais produtivo, sem ter que derrubar mais florestas. Existe uma solução, tá? Que seria a irrigação. Os pivôs, não sei se você, caso não seja do lado de dentro da porteira, se você já não viu aí em propriedades rurais um negócio compridão, chovendo, assim, molhando, ou se você já viu imagens aéreas de plantações que são circulares, né? São círculos, olhando de cima lá para baixo são círculos. Isso são as áreas de pivô, as áreas irrigadas. O produtor ele não precisa necessariamente, ele não precisa depender exclusivamente de São Pedro, não precisa depender exclusivamente da chuva. E é por isso que a irrigação, os pivôs, eles se tornam tão importantes. Só que tem algumas pedras no meio do caminho. Uma delas, claro, que são financiamento, que a gente tem visto aí, inclusive falou no bloco anterior, está muito ligado ao bloco anterior isso aqui, né? Que são as LCAs.
a gente fala sobre essa expansão de irrigação. Ela depende, segundo um estudo, de melhorias na rede elétrica. Vamos tentar entender isso junto com o seu Bianco, que está comigo hoje por aqui, ele que é especialista em negócios e sempre contribui muito bem com as suas falas por aqui. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez. E o assunto é o seguinte, né? Um estudo revela esse déficit no atendimento energético dos principais polos irrigados no Brasil. E, portanto, a ampliação da área irrigada para a produção agropecuária no Brasil, ela tem uma grande responsabilidade, porque a gente está falando de você produzir mais, a gente está oferecendo mais água, mais qualidade para essas plantas que estão ali, para a soja, para o milho. Isso se trata também de sustentabilidade. É claro que com o uso responsável da água. E esse estudo da Confederação Nacional da Agricultura foi feito pela Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, por meio do Núcleo de Pesquisa e Expansão do Instituto de Recursos Naturais, e revela esse déficit no atendimento energético de 2,5 gigawatts nos 16 principais polos irrigados brasileiros. E a necessidade de uma expansão anual de 7% da infraestrutura de rede elétrica para atender a demanda por irrigação até 2040. A gente está falando só para atender a demanda de irrigação, 7% até 2040. Estamos falando de 15 anos. A CNA, seu Bianco, ela pontua que essa produção agropecuária ela precisa dessa disponibilidade elétrica com qualidade. O objetivo do estudo foi fornecer subsídios para políticas públicas, planejamento setorial e investimentos em infraestrutura energética rural. Não dá para negar. Uma das grandes dificuldades do produtor rural é esperar São Pedro das caras. Tem lugares que é mais fácil de se controlar. Vamos pegar o exemplo da região centro-oeste. A região centro-oeste, o senhor sempre falou e muito bem. São 2 períodos, um chuvoso e outro seco. Então você consegue controlar. Você sabe, por mais de não ter uma certeza, mas você tem uma noção de quando vai chover, quando vai estar seco. Então você consegue se controlar um pouco melhor. Vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Passou por enchente, mas no momento da seca, a alternativa para isso pode ser áreas irrigadas também. Ou seja, a gente está falando de possibilidade de aumento de produção, a gente está falando de possibilidade de crescimento. O que é interessante nesse estudo é que a gente tem uma noção para que a gente possa se planejar para esses próximos 15 anos. Exato, Jussan. A irrigação é um fator fantástico que o produtor rural sempre sonha em ter. Por quê? Porque ele vai ter, quando você necessitar de uma chuva, automaticamente você teria a própria irrigação. Agora, um dos fatores que, ou pelo menos é o assunto que a gente vai debater mais, seria a falta de energia elétrica. Ou pelo menos com a expansão teria que ter mais energia elétrica. E aí podemos enumerar aí mais 10 problemas de por que é que nós não temos a quantidade suficiente de energia elétrica para que assim, a gente possa incentivar uma irrigação e para que o brasileiro, o Brasil, o mundo tenha mais produtos e que cheguem na mesa do consumidor a um preço menor, porque quanto mais produção, menor será o preço que vai chegar na ponta final, que é o consumidor. Agora, então, vamos lá. Por que é que falta energia elétrica no Brasil? Ou quais são os caminhos da gente poder, para a gente ter mais energia elétrica? Vamos falar aí de, acho que 50 anos atrás, quando surgiu a Itaipu. Isso foi, do governo brasileiro, uma ideia fantástica, né? Se nós não tivéssemos criado a Itaipu para gerar energia elétrica para o Brasil, hoje nós não teríamos energia elétrica no Brasil suficiente para quê? Para nossas casas, para nossa indústria, para todo o sistema.
A grande vantagem do agro, vamos dizer, da energia elétrica do agro, é que o agro pode e deve ser usado, a irrigação, num período em que nós não temos o consumo de energia alto. O que é que, trocando em miúdos, o que é que se faz? O Brasil ou o mundo tem um consumo mais elevado de energia, um pico de consumo de energia, que é entre 5 e pouco da tarde até as 10 da noite. Nesse horário, nós temos que ter uma oferta muito grande de energia. Por quê? Porque todos nós chegamos em casa, é a hora do banho, é a hora que nós ligamos todas as luzes, é a hora que as cidades têm as luzes ligadas. Então, nesse determinado horário, existe um pico muito grande de consumo de energia. E as fornecedoras de energia têm que ter essa energia disponível para que não falte energia para nenhum desses consumidores. Depois das 10 da noite até as 6 da manhã, existe uma sobra de energia. Então, essa sobra, ela poderia, vamos dizer, o agro poderia usar, ou a maioria de quem tem irrigação, eles usam a irrigação durante a noite. Por quê? Porque são duas vantagens. Uma, a energia é mais barata e você está já... E outra, a água, quando você irriga à noite, ela tem uma evaporação menor. Então, ela, vamos dizer, ela tem uma vantagem muito maior, que essa água vai muito mais para a planta. Se você irrigar... Uma travadinha aí no seu Bianco, né? Deu uma travadinha, mas ele ia trazendo dados importantes, informações importantes. Eu, inclusive, também estou com outros dados aqui. A hora que o seu Bianco voltar, ele continua a linha de pensamento dele. Mas olha só que interessante, o consumo de energia elétrica no Brasil, ele tem apresentado um crescimento constante nos últimos anos, porque eu estava me questionando aqui também nesse momento, enquanto o seu Bianco fala, eu estava aqui me questionando e me perguntando, que é a mesma coisa no caso, né? A gente não tem visto também o crescimento exponencial de energia solar. Então, por que é que a gente está vendo essa falta também, né? Essa necessidade de aumento do fornecimento de energia elétrica, expansão, né, da energia elétrica? Bom, os dados mostram isso, né? Os dados de consumo de energia elétrica, eles têm gerado um crescimento, tá? Influenciado por fatores como aumento da população, crescimento econômico e também as mudanças climáticas. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer para você, eu assumo que eu tenho consumido mais energia elétrica. Isso para mim é algo que faz sentido. A gente falar do aumento do consumo, né? O crescimento no consumo, o crescimento econômico da população. Em 2023, o consumo no Brasil atingiu 69.363 megawatts médios, um aumento de 3,7% em relação a 2022. Os dados mais atualizados são em relação ao primeiro trimestre de 2024. O consumo também registrou um crescimento. Foi de 7,3%. De 2022 para 2023, foi um crescimento de 3,7%. De 2023 para 2024, no primeiro trimestre, o consumo registrou um crescimento de 7,3%. Ou seja, foi crescimento. Então, tem crescido, né? A população tem crescido. Olha, o Paulo está me falando aqui que a gente vai ter que fazer um intervalinho para a gente trazer o seu Bianco de volta. E é bom também porque ele tem que ouvir essas informações todas. Vamos fazer um intervalo então bem rápido. Na volta a gente continua falando sobre essa expansão da irrigação brasileira que depende das melhorias na rede elétrica, aumento também da disponibilidade da energia elétrica. Voltamos já, intervalo rápido.
Agrodebate dessa terça-feira está de volta, dia 10 de junho. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, escaneie aí, adicione o contato do Agrodebate aí no seu celular e vamos conversar. Amigos e amigas, vamos lá continuar o nosso debate. Eu vou chamar o seu Bianco aqui de volta, agora está recomposta a nossa conexão. Seu Bianco, por gentileza, faça parte da nossa bancada digital aqui mais uma vez. O senhor falava de Itaipu e eu trouxe alguns dados também que, enquanto o senhor falava, eu comecei a me perguntar, mas como que, com o crescimento da energia solar, o tanto de gente com facilidade de financiamento, linhas de financiamento para energia solar, ou até mesmo preços mais acessíveis, tem conseguido, né, a sua energia solar. Então, o brasileiro está contribuindo para a geração de energia. Então, eu imaginava não uma necessidade tão grande, já que o próprio brasileiro está consumindo sua energia, né? E aí eu comecei a me questionar, comecei a fazer umas pesquisas. Em 2023, o consumo médio em relação a 2022 de energia elétrica cresceu 3,7%. No primeiro trimestre do ano passado, 2024, o consumo também registrou um crescimento em relação ao mesmo período de 2023, 7,3%. Ou seja, mudanças climáticas, calor, crescimento econômico, tem muita gente que está com uma capacidade de compra maior também. Isso tudo influencia para o aumento do consumo de energia elétrica também. Ao mesmo tempo que crescem as possibilidades, cresce a demanda também. A demanda cresce e cresce muito, José. Nós nos acostumamos muito fácil com as coisas boas, né? Um ar-condicionado, né? Um consumo com ar-condicionado. O Brasil todo, 20, 30 anos atrás, poucas residências tinham ar-condicionado. Hoje é muito mais fácil de você consumir. O que dá para se queixar muito, vamos dizer, do Brasil, é que não tem esses incentivos que poderiam ter exatamente para que, como eu falei anteriormente, a Itaipu, como se criasse a Itaipu, a energia solar, como você falou, deveria ter financiamentos abundantes, facilidades, apesar de que ainda a energia solar é uma que tem bastante incentivos, pelo menos na mente da população. Todos acham que a energia solar é benéfica e não tem nada contra ela. Porém, também, se você fizesse represas para energia, tipo essa de Itaipu, não precisaria ser no patamar de Itaipu, mas pequenas represas nessas propriedades, aonde houvesse esse consumo para irrigação, ela beneficiaria duas vezes, porque ela gera energia e você segura a própria água da própria irrigação que você iria usar na sua fazenda. Então, dessa maneira, você beneficiaria muito a própria irrigação e a produção. Nesse patamar, porque é que o ambiental brasileiro é muito demorado, porque que licenças aí são as licenças ambientais, licença de operação LO, LI, e todas aquelas licenças que um dia desses você mesmo já falou. Então, isso tudo onera, isso tudo dificulta, demora, e é muito complicado e muito demorado para que o produtor possa ir para a irrigação. Porque a irrigação é uma das maneiras mais práticas e rentáveis que pode dar ao produtor. Por quê? O produtor vai usar a própria terra dele, ele vai ter que financiar o conjunto de irrigação, certo? Mas ele usa a própria terra dele, que daí ele pode fazer 2 ou 3 safras nela, ele usa o próprio maquinário dele, ele faz uma rotação de cultura que dentro dessa própria área ele vai produzir mais com essa rotação de cultura. Ele tem só vantagens com isso, o próprio maquinário, o próprio funcionário, as próprias, tudo que na fazenda se tem, ela com a irrigação, você vai utilizar ela, antes de você utilizar ela 2 vezes por ano, você vai utilizar ela 3 vezes por ano. Então, tudo isso são custos mais baixos, são maneiras de que você possa produzir mais e gerar aquilo que eu falei anteriormente e fazer com que chegue no supermercado produtos melhores e mais baratos.
Infelizmente, se trava muito isso e não se dá essa grande oportunidade que se tem para o mundo de se produzir mais e para o produtor, para ele ser mais autossuficiente e poder ter uma renda melhor. Olha que interessante os dados, né? Pensando lá na frente desse estudo, que alerta que tem um déficit de 2,5% de gigawatts, como eu já falei também, para 16 polos irrigados do país. Em 2022, esses polos eram atendidos com aproximadamente 1 gigawatt de energia elétrica. No entanto, se toda a irrigação praticada nos polos utilizasse exclusivamente energia elétrica, a gente está falando de irrigar somente com energia elétrica, de 1 giga que eles usam aproximadamente, a demanda necessária seria de, portanto, 3,5 gigawatts. Por isso que tem esse déficit de 2,5 gigawatts. Agora, pensando lá em 2040, a demanda equivalente eletroenergética total dos polos vai ser de 5 gigawatts. Ou seja, a gente está falando de uma necessidade que se hoje utiliza 1 para 5, nós estamos falando de uma capacidade 5 vezes maior, o que evidencia essa importância do desenvolvimento de políticas públicas para que lá na frente a gente possa dizer, epa, nós nos planejamos, a gente chegou aqui por conta de planejamento, o que não dá é para fechar os olhos, seu Bianco. Exatamente, Gilson. Isso é falta, bem a palavra que você disse, é falta de planejamento. Eu vou dar um exemplo assim, mais ou menos, que a gente, para identificar melhor, assim, para a gente exemplificar só. Se você pegar um copo de água, assim, você encher o copo d'água, certo? Às 6 ou 8 horas da tarde, da noite, ou 8 horas da noite, que é o pico de energia, nós precisamos daquele copo de água cheio para que todos possam usufruir da bendita água. Aí você consome aquilo. Porém, para mim produzir aquele copo cheio para mim produzir aquele copo de energia, eu preciso gerar energia o dia inteiro. Eu não vou gerar energia só às 8 da noite. Então, meia-noite, 2 da tarde, 4, e aquele copo precisa estar sempre cheio e vai ficar sempre cheio sem ter consumidores. Então, por isso que a irrigação é super viável. Em que momento? Fora do pico, que é isso que a gente chama, que a eletricidade chama, fora do pico. E as empresas que vendem energia, Jossá, elas vendem e proíbem que você, como irrigação, ligue sua irrigação nessas horas de pico. Elas incentivam e determinam que você ligue somente em horários não de pico, e daí a energia ela é muito mais barata também para o consumidor. Existe um preço, se você quiser usar a energia das 6 ou 7 ou 8 horas da noite, e existe um preço se você for usar da meia-noite às 6 da manhã. Então, veja bem como que o sistema, ele se como é que eu vou dizer, ele fica viável para todos os lados, desde que você consiga fazer e ter essa irrigação. Aonde é que nós falhamos no Brasil? Não temos recursos suficientes para dar ao produtor para que ele possa fazer mais irrigação. O problema da energia, talvez, seja um dos menores problemas que possa ter para ser solucionado para que nós tenhamos mais e mais irrigação. Seria apenas, então, somente um. Existem inúmeros problemas que nossas administrações, nossos governos não incentivam e não dão a chance para o produtor trabalhar mais com irrigação, que seria muito benéfico para todos. Tá certo, não tem que esperar São Pedro, sem querer culpá-lo demais, né? Mas é sempre mais interessante se você tem aí à disposição a água, a hora que for, no período que for, você consegue controlar melhor, né? Bom, isso tudo, seu Bianco, nos leva ao nosso próximo assunto, que está muito relacionado com esse assunto da falta de energia elétrica, que é o custo para fazer pasto degradado virar soja.
E isso também foi feito através de uma estimativa, né, por parte do Itaú BBA, que estimou que para que isso aconteça, para que a gente converta toda a área de pasto degradado no país para a soja, um custo de 480 bilhões de reais, que se a gente for parar para analisar, esse valor, ele corresponde a todo o montante de um plano safra de um ano aí. É a mesma coisa que a gente fosse pegar o plano safra do ano que vem e não vamos investir em mais nada. Vamos investir em converter áreas de pastagem degradada em soja. Ou seja, a gente pode usar aquela área ali para gerar mais alimento para um gado, enfim, aí a gente já sabe. Acontece que isso não vai acontecer do dia para o outro, não vai acontecer, isso não é uma possibilidade. Ano que vem, não, vamos destinar dinheiro para outra coisa que não seja isso. Isso não vai acontecer. Mas é importante, assim como o nosso assunto anterior, a gente saber disso, que seria uma grande oportunidade, inclusive segundo o gerente de consultoria do agro do Itaú BBA, o César de Castro Alves, seria uma grande oportunidade para o agro capitalizar em cima de uma demanda que vai crescer, produzindo sustentabilidade e evitando uma emissão colossal de carbono usando o próprio território. A gente está vendo uma possibilidade que está aí diante dos nossos olhos. Agora precisamos de planejamento para que a gente possa alcançar isso tudo, seu Bianco. Jussão, eu acho que o mundo inteiro reclama muito desse socioambiental que não existe, que o Brasil é o tão culpado, que não pode desmatar nada, mas olha, fatores iguais a esse. Se for para irrigação, você vai produzir mais na mesma área que você já tinha. Se formos para mudança de terras de pastagem para a própria soja ou para milho, para agricultáveis, também você vai produzir muito mais, haverá muito mais produção, enquanto que você não precisa derrubar nenhuma árvore. Apenas o que é que tem? Os custos elevados para essa transformação dessas pastagens degradadas para você passar para plantio, isso existe custos elevadíssimos. Você precisa... essas pastagens, elas têm lá o quê? Essas pastagens, elas geralmente foram feitas pastagens que foram derrubadas na motosserra. Então vai ter que, primeiro, tirar todos aqueles tocos que tem lá, tem que fazer um enleiramento, tem que catação de raízes, tem todo um processo para até você chegar no plantio. E isso tudo são custos, e custos muito elevados, igual você falou aí, tem quantos bilhões de reais que são necessários para se transformar isso. Apesar de que essa quantia de hectares é uma quantia imensa. O Brasil hoje planta de soja mais ou menos 40 milhões de hectares, né? Isso daí seria, teoricamente, para se passar 28 milhões para se passar que existe de coisa. Então nós iríamos aí aumentar em 60% a 70% de toda a produção de soja no Brasil. Isso é muito, é uma área muito grande, e são valores estratosféricos, é muito dinheiro para você poder transformar esses solos de... Pode falar. Se o senhor me permite, só para complementar esses dados seus aí, para a gente não perder essa linha de pensamento. São 28 milhões de hectares de pastos com degradação intermediária a severa no país, mas com potencial para serem transformados em cultivos agrícolas, ou seja, não precisamos derrubar a floresta, correto? E segundo o Banco Itaú, para essa conversão de pastos com degradação intermediária, o custo médio tem sido de R$ 16.904 o hectare, enquanto para conversão de pastos com degradação severa, o custo também não muda muito, mas para muitos hectares o montante daí, mas enfim, de R$ 16.904 para R$ 17.784.
Então, são o quê? R$ 900 aí de diferença. E mais ou menos. José. Mas é isso. Posso acrescentar aí? 16 ou 17 mil reais por hectare. O preço da soja hoje é R$ 100, 100 e poucos reais. Vamos, números redondos. Isso seria quanto? 170, 160, 170 sacas de soja por hectare. Para se você transformar, passar ela de pastagem para a soja. Isso é um volume muito altíssimo. E aí o Banco Itaú está... Como é que eu vou dizer? O Banco Itaú está colocando valores muito altíssimos. Por que é que o produtor não faz isso? Primeiro, porque o produtor não tem o dinheiro. Se tivesse o dinheiro, ele já iria com ele. Segundo, esses valores, eles são gastos no quê? Como eu falei, toda essa transformação, trabalho de coisa, gradagem, captação de raiz, o calcário tem que ponhar porque a terra ela não está muito bem corrigida, inúmeros fatores que vai se gastar talvez não os 170 sacos, mas vamos colocar aí 130, uma produtividade. Hoje a internet não está fácil, né? Seu Bianco travou mais uma vez. Eu estava percebendo aqui que a imagem dele estava travada, né? E aí eu ouvia bem ele, mas até agora parou. Até agora estava bem, mas daí parou. Mas enfim, continuamos com essas informações que são muito interessantes. E eu queria ouvi-lo, né? Vamos tentar resolver. O Paulo foi tentar resolver ali. Enquanto isso, eu vou trazer outras informações aqui para vocês. Essa diferença aí, né, que eu estava falando no custo médio por hectare para conversão, né, das áreas de pastagem em produção agrícola, ela deve-se à necessidade de aplicação de cal, adubação, em pastos mais degradados, além de áreas exigirem mais manejo do solo, como disse o seu Bianco, né? O uso de motoniveladora, e enfim, os custos bilionários eles conseguem se pagar com o tempo, mas não no curto prazo, que é exatamente o que o seu Bianco dizia. O motivo é que nas primeiras safras a fertilidade do solo ainda é prejudicada e os índices de produtividade, seu Bianco voltou agora que eu vi aqui, seu Bianco, olha aí como o senhor falava, né? O motivo é que nas primeiras safras a fertilidade do solo ainda é prejudicada e os índices de produtividade no início tendem a ser menores. Então, como se não bastasse o que o senhor estava falando, o preço da saca de soja comparado com o valor para você fazer uma conversão dessa, ainda na área produzida você vai ter menos produtividade no começo. Oi, voltou, José? O senhor me ouve? Alô? Tá me ouvindo? Travou de novo. Tá travado, eu acho, então, para ele. Enfim, resolveremos isso aí. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Deixa eu fazer só mais... não, vai dar problema. Eu ia fazer mais um intervalo, mas não, é melhor não. Senão depois brigam comigo nos bastidores. Vai lá tentando, então, resolver com ele lá. Resolvido. Resolvido? Tá me ouvindo, seu Bianco? Não me ouve. Seguimos. Vamos lá, enquanto isso eu vou lendo dados aqui. O estudo parte da premissa de que o produtor implementaria a lavoura de grãos, né, logo ao fazer o seu primeiro manejo implantaria a lavoura de grãos logo ao fazer o primeiro manejo de solo, mas nem sempre este é o caso. Mas enfim, a conversão das áreas ela também teria um impacto relevante na oferta de grãos, que é o que a gente falava, né? O banco estima que o Brasil pode ganhar 104 milhões de toneladas a mais na produção de soja, o que equivale a 2 produções do estado de Mato Grosso. No caso do milho, que seria plantado na safrinha, a produção adicional chegaria a 52,8 milhões de toneladas. Enfim, queria só resolver com o seu Bianco para a gente encerrar esse assunto, porque nós temos um outro assunto para a gente conversar. Estou certo de que a gente vai conseguir resolver isso.
E... né? Vou aguardando aqui, eu tô vendo ali que eles estão... Enxergo o seu Bianco ali de longe. Eu vejo que estão se resolvendo. Paulo tá voltando. Vamos lá, Paulo, por gentileza. Paulo, vamos lá, me ajuda aí. Será que deu certo com o seu Bianco? Só pra gente terminar, seu Bianco me ouve? Oi, tô ouvindo sim, agora tô ouvindo. Vamos lá, então, bem rapidinho, seu Bianco, para fazer um fecha sobre esse assunto. Eu trouxe alguns dados que foi para complementar o que o senhor vinha dizendo, né? O senhor, vamos finalizar esse assunto, porque a gente tem um outro assunto para conversar, mas qual que seria a conclusão para o senhor sobre esse assunto aí do custo para fazer conversão de áreas de pastagem em áreas de cultivo agrícola? Existe um custo elevado, Jossan, porém, existe muita viabilidade em cima disso. Por quê? Existe o retorno no plantio e automaticamente também existe a valorização da própria área. Uma área de pastagem ela tem um valor menor do que a área de plantio de soja. Então, o investimento ele equivale também à valorização da área mais nos finalmente. Muito bem. Assuntos explanados, e agora só vamos a esses últimos minutos aqui do programa para a gente dar uma pincelada no último assunto que a gente prometeu no começo do programa, que é uma informação que é maravilhosa, né? No Centro-Oeste brasileiro, 85% das propriedades rurais produtoras de grãos estão em conformidade com as exigências socioambientais definidas no Manual do Crédito Rural. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas localidades elas não possuem impedimentos como embargos ambientais, trabalho escravo, que por mais que não pareça, mas ainda existe, sobreposição em terras indígenas ou quilombolas e unidades de conservação, além de possuírem baixo risco de inadimplência. Eu diria, seu Bianco, que é o conjunto dessa obra, dessas coisas todas, não está dentro de áreas de embargo ambiental, trabalho escravo, sobreposição terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação, e possuírem baixo risco de inadimplência é um resumo do céu. As credoras aí, né, que podem querer destinar um crédito para essas propriedades, deve estar deitando e rolando, pensando, mas também as coisas não são bem assim, né? Tem números que mostram que existem dois tipos também de credores aí, mas é uma boa notícia. É uma ótima notícia, Jossan, e a gente poderia analisar também, não os 85% corretos, vamos analisar os 15% que não estão 100% corretos e por que é que não estão corretos. Um dos fatores é que o banco não libera crédito para quem tem sobreposição no CAR. E isso é uma falha mais, como eu vou te falar, é uma falha mais de operação da pessoa que faz o CAR. Eles fazem uma sobreposição em cima do CAR do vizinho e automaticamente isso, por serem isso por coordenadas de satélite, aí tendo uma sobreposição, ele é recusado todo e qualquer financiamento. Porém, lá no chão, na realidade, não existe essa sobreposição. Não existe um vizinho invadindo a terra do outro vizinho. Porque se houvesse isso, haveria o quê? Haveria uma demanda e iriam para a justiça. Então, esses são fatores que, teoricamente, a contabilidade ou o profissional do CAR, ele conserta já na hora mesmo, ou no próximo ali 10, 15 dias. Porém, na estatística do banco, está lá que foi recusado em virtude que tem sobreposição de CAR, né? Esses são alguns fatores assim que impedem um financiamento de uma pessoa. Bom, aí tem, dentro desses 15, tem a inadimplência de alguém,
Essas inadimplências também elas ocorrem em virtude de problemas climáticos, secas. Nós mesmo discutimos já, ou estamos vendo o problema do pessoal do Rio Grande do Sul. Será que aquelas pessoas que houve uma enchente na sua terra e que houve também uma seca, será que ela não está querendo pagar o financiamento que ela obteve há 2 anos atrás porque ela não quer? Ela não está conseguindo pagar em virtude do grande problema climático que vai ter. Então, dentro desses 15%, eu acredito que a metade disso aí que possa ser problemas mesmo com o produtor. Os demais são problemas simplesmente muito fáceis até de se sanar. Falou pouco, mas falou bonito também, né? O senhor sempre colaborando muito bem. Eu ia trazer uns outros dados, né, desse estudo que é da Serasa, mas o senhor trouxe um ponto de vista que eu acho que sobrepôs a qualquer outra informação que poderia ser trazida por aqui. Infelizmente, nosso tempo acaba. Terminamos por aqui. Obrigado por hoje mais uma vez. Obrigado, Jossan. Até amanhã. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã para todos nós. Valeu, uma boa noite para o senhor e até amanhã. A vocês, telespectadores, obrigado pela companhia. Não se esqueça de mandar o seu zap, WhatsApp. O tiozão aqui fala zap. Manda seu zap, olha aí, o número está aí. Anote na sua agenda, escaneie e abra um bate-papo aí para mandar a sua sugestão de pauta ou somente o seu olá. Valeu por hoje, boa noite, até amanhã.